Na sequência, então, da parte introdutória do curso sobre Química de Coordenação, hoje a gente vai ver dois tópicos que são interessantes. O primeiro, continuando da aula anterior, nós vamos falar sobre classificação dos ligantes. E depois, na segunda parte, nós vamos começar a ver a nomenclatura dos compostos de coordenação. Nós não vamos exaurir esse segundo tópico, obviamente, não é o objetivo, mas só para vocês terem uma ideia, né, de como que se apresentam essa nomenclatura, como que se forma essa nomenclatura, porque além dela ser importante em outras disciplinas, como em química analítica, que vocês vão rever essa parte de complexos metálicos, principalmente compostos de coordenação, para serem utilizados como ferramenta para determinação de compostos ou de íons metálicos em solução. Na área de farmácia, propriamente dita, a farmácia comercial, você tem produtos que são ou fármacos, né, e outros tipos de compostos que são vendidos na farmácia e que você tem que ter uma ideia, pelo menos na nomenclatura, para entender o que, que significa aquilo lá, tá legal? Então a ideia é não só utilizar aqui, mas tem outras utilidades também no decorrer do curso e na profissão de vocês. Relembrando só um pouquinho da aula passada, nós falamos especificamente sobre as séries espectroquímicas em termos de ligantes, certo? Existe uma série desse tipo também para metais, mas o foco principal nosso vai ser em cima dos ligantes. São, nesse sentido, tem um efeito mais importante e tem uma variação muito maior do que propriamente os metais. Então, nós vimos que existe uma classificação chamada série espectroquímica que dá a força do ligante. Na verdade, a força tem a ver com a intensidade do campo elétrico que cada ligante, cada grupo ou elemento desses ligantes aqui tem e vai causar um maior ou menor desdobramento do campo cristalino, ou do ΔE, entre os orbitais D. Aqui nós vimos esse daqui um típico representação do desdobramento dos orbitais D numa geometria octaédrica. Você tem o T2G e o EG aqui, e se você mantiver o mesmo metal, avariando os ligantes, você vai ter um desdobramento maior, indicando que cada um desses grupos ou desses elementos tem um campo elétrico maior ou menor. Esse aumento do campo elétrico, a intensidade ser maior, como eu já disse antes, significa que você tem uma maior atração entre as duas espécies, e com isso você vai ter uma maior sobreposição dos orbitais que tem o par de elétrons do ligante com os orbitais híbridos, e isso faz com que há uma aproximação maior desses pares ligantes dos elétrons que estão na configuração D, nos orbitais D, na camada abaixo, onde ocorre essa ligação. Com isso, como decorrência, você vai ter os compostos de coordenação dos íons metálicos, a maioria deles vão ter, dependendo da força desse campo aqui e do ligante, você vai ter soluções coloridas. Essa cor ela pode ser utilizada para determinação da concentração desses íons, isso que eu falei agora há pouco, que vai ser utilizado bastante em química analítica, e análises clínicas também você pode utilizar isso, porque é uma técnica bem simples, basta você fazer a intensidade da cor, a cor não muda, o que muda é a intensidade da cor, e a intensidade está relacionada diretamente à concentração. Então, esses ligantes, eles são não só importantes no sentido de você criar compostos com propriedades específicas, nós vimos também propriedades magnéticas deles, né, a variação do spin, aqui no caso de acordo com esse desdobramento do campo, como ele pode ser utilizado especificamente para você criar um composto no meio, né, se você pegar e quiser selecionar metais, formar compostos no meio aquoso, e você tiver esses ligantes que são solventes, são solúveis nesse meio aquoso, alguns são, alguns não são, você pode ser muito específico em sequestrar esses metais através da formação desses compostos que vão ser muito estáveis e dificilmente vão ser rompidos essas ligações. Então é uma vantagem, é uma estratégia que vai ser usado, que é usada, né, em várias áreas, com várias aplicações. Então, os ligantes, né, além da força deles do campo,
eles podem ser classificados também como em função do número de átomos doadores de pares de elétrons. Então, se você tem somente um átomo, um elemento doando um par de elétrons, vai ser só um realmente que ele vai conseguir doar, porque a própria geometria dos orbitais atômicos, nesse caso, que ele tem, não permite com que outros metais, né, recebam outros pares de elétrons também que estão disponíveis. Já se você está numa molécula, você consegue ter, às vezes, mais de um átomo dessa molécula pode ter par de elétrons para doar. Então, nesse sentido, eles são classificados justamente com o número de doadores de pares de elétrons que eles têm. Eles vão ser classificados como monodentados, isso é óbvio, só tem um átomo doador de par de elétrons. Bidentados, vai ter dois, e a partir de dois, né, quando você tem mais de dois, eles são chamados polidentados. Esses dois conjuntos aqui de bidentados e polidentados também são chamados agentes quelantes, por apresentar o chamado efeito quelato, que está descrito na literatura lá, e vocês vão ver isso mais especificamente também na química analítica. O que interessa para nós é que agentes quelantes são moléculas, grupos moleculares, que têm a capacidade de fazer mais de uma ligação com os metais, seja ele simultânea ou não. E isso significa que essas moléculas têm que ter pelo menos dois ou mais doadores de pares de elétrons na mesma molécula e que sejam independentes. Então, esse efeito quelato, né, ele é devido à formação, à presença de duas ou mais ligações coordenadas. Então, você tem para isso que ter estruturas semicirculares ou anelares que possam atingir ou possam alcançar os orbitais híbridos. Lembre-se que os orbitais híbridos, no caso de uma estrutura octaédrica, eles têm 90 graus entre eles. Então, essa molécula ela tem que ter a localização desses doadores de pares de elétrons numa certa distância que ela consiga ter uma curvatura ou um posicionamento ao redor desse íon metálico que esses pares de elétrons entrem exatamente a 90 graus um em relação ao outro. Tá? Então, o exemplo está aqui. O primeiro deles é a etileno-diamina, que na nomenclatura é abreviada por EN, e a estrutura da molécula basicamente é essa. Então, ela tem um formato, aqui seria uma estrutura mais tridimensional. Esses azuis aqui são átomos de nitrogênio, os brancos hidrogênios e os cinzas escuros são os carbonos. Isso é um padrão normalmente nessa apresentação desse tipo de modelo. O que importa é que esses dois nitrogênios, veja, eles estão aqui distantes um do outro, certo? E os pares de elétrons estão localizados aqui e aqui. Essa ligação pode rodar. Então, se você pode posicionar esses nitrogênios numa posição que pode parecer um pouco tensa, formar uma tensão na ligação, mas que ela não é, e é o suficiente para alcançar os orbitais híbridos dos íons metálicos. Ela é considerada um ligante bidentário. Então, esses dois pares de elétrons desses dois nitrogênios vão fazer as ligações. E ela pode fazer a ligação de dois modos, como eu havia dito. Dois modos. Ao mesmo tempo, simultâneo. Então, ele forma um quelato. Então, aqui está a representação do metal com as ligações coordenadas. Então, isso é o mais comum. Ou fazer em ponte. Então, lá no primeiro parte do curso, eu havia dito para a gente não chamar ligação de hidrogênio de ponte de hidrogênio, justamente porque em química, especificamente em química de coordenação, a ligação entre dois metais, dois centros metálicos por uma molécula, ou por um átomo, né, ou um grupo molecular, é esse tipo de ligação que é chamado ponte. Então, esse daqui você tem um metal, uma molécula ligando ele com outro metal, isso daqui é chamado ligação em ponte. E nesse caso aqui, cada nitrogênio está ligando individualmente um dos metais. Quando você tem o efeito de bidentado, o efeito quelato, esse daqui é um exemplo típico, né, do complexo octaédrico com cobalto. Você só precisa, como cada ligante agora faz duas ligações ao mesmo tempo, você só precisa de 3 grupos desses ligantes, 3 moléculas, ao invés de 6 para formar o octaedro. Então aqui é a representação do cobalto, numa geometria octaédrica, e isso daqui é a representação da molécula de dietileno-diamina.
Então, essa fita aqui está representando a cadeia carbônica e os dois nitrogênios aqui. Então, veja que eles ligam, tem que ligar a 90 graus. Então, pode ser aqui no plano, só que o problema é que esse daqui... Pode ser também aqui, porque as distâncias normalmente são iguais, tá? Não há uma distorção, elas são equivalentes. Poderia estar ligado aqui no plano e esse daqui ligado com o de baixo. Mas aqui fica mais fácil de ver o tipo de ligação. Bom, aqui então são 3 moléculas fazendo a ligação bidentada. Elas são neutras, por isso que o cobalto, esse complexo aqui, mantém a carga 3+. E esse é um exemplo típico de etileno-diamina formando esse tipo de complexo. A cadeia carbônica pode ser mais complexa, como no caso aqui da ortofenantrolina, né, representada por ou FEN ou somente FEN, a abreviação como ligante. Então, de novo, você tem 2 nitrogênios, né, que essa angulação aqui e esse posicionamento é o suficiente para alcançar os orbitais híbridos, e o restante da cadeia não importa muito nesse sentido se você tem esse posicionamento. De novo, como ela faz, é um ligante bidentado, ela vai ter a característica de ligar-se ao... Você precisa somente de 3 desses ligantes para formar, no caso, um ligante com geometria octaédrica, ou 2, se for o caso, para formar uma quadrado planar. De qualquer modo, a diferença entre ela e a etileno-diamina é que a força do ligante também vai ser diferente, certo? Se nós observarmos na série espectroquímica, elas estão em posições diferentes. Então, apesar de ser 2 nitrogênios cada uma, o restante da cadeia presente aqui vai alterar justamente o campo elétrico, e essa alteração é que vai fazer ele ser um ligante mais estável ou menos estável. E o típico ligante formado com esse daqui é com ferro, íons ferros. A fenantrolina tem uma afinidade muito grande, uma estabilidade muito grande por íons ferro 2+, ferro 2. Ela forma um complexo que tem o nome conhecido como ferroína. Então aqui a gente tem os 2 nitrogênios aqui nessa posição. Obviamente ela tem que assumir a posição onde a interferência entre essas cadeias, essa parte aromática é minimizada. Então normalmente é por isso que você tem essa separação e não as duas no mesmo plano aqui. Então veja, esses 2 nitrogênios é dessa aqui que está nessa posição, vamos dizer, vertical, essa está na horizontal e essa está na vertical a 90 graus daquela. Então eles tentam se afastar o máximo possível também para manter essa repulsão entre essas nuvens eletrônicas aqui a mínima possível. Então a ferroína é bastante estável e ela tem várias aplicações na área tanto de análise clínica, medicina, pesquisa e assim por diante. Ela é usada como inibidor de metaloproteases, são enzimas que quebram proteínas, então para evitar a quebra de proteínas, normalmente são metaloproteases que têm ferro, então eles inibem, né, através da ligação no sítio de ligação com ferro, e com isso paralisa essa parte da proteólise da proteína. Em estudos da parte de biologia celular. Também é usado para determinação da demanda química de oxigênio, certo? O que é o DQO? Ele mede a quantidade de matéria orgânica através do oxigênio dissolvido que pode ser oxidado por meios químicos que existam numa amostra líquida. Então, para a área ambiental, principalmente, quando você tem muito oxigênio, uma demanda muito grande, quando você tem, por exemplo, mortandade de peixes é alta em rios ou lagos, pode ser pela proliferação de algas fotossintetizantes que tem uma demanda química de oxigênio, acaba tendo uma demanda química alta, e isso daí, esse oxigênio ele é degradado e tem ferro, na reação de degradação, há uma reação com ferro. Então, se você quer saber normalmente quanto que é essa demanda, você determina a concentração de ferro através da fenantrolina aqui. Isso provavelmente vocês vão ver ao decorrer do curso mais à frente. Em análise clínica, né, o derivado da fenantrolina, chamado cloridrato de 1,10-fenantrolina, ele é usado na determinação da concentração de ferro 2 livre, ou ferro 3, às vezes, que tem que ser convertido para ferro 2. Em meio líquido, esse meio pode ser plasma, pode ser urina, pode ser fezes, uma suspensão de fezes que você dissolve o que a parte é solúvel onde tem ferro, e você pode determinar
por, normalmente, colorimetria, ou seja, você vai ver por absorção na região do visível, porque esses compostos são coloridos e quanto mais intensa a cor, maior a concentração. Também você vai encontrar o ortofenantrolina, às vezes, em outros tipos de aplicação, porque além de quelar ou de se ligar ao ferro 2, ele também se liga a cobalto 2, rutênio 2 e cobre 2. Então há uma preferência pelos metais no estado de oxidação 2, e isso faz ela ser específica para várias aplicações. Aqui outro exemplo de outra molécula, nesse caso a 2,2' bipiridina, 2 e 2' significa os carbonos que elas estão ligadas aqui desses anéis, que é usado especificamente o derivado, né, quando você fecha esse anel aqui embaixo entre os dois nitrogênios, você forma esse sal do brometo de bipiridina, ele é conhecido como diquat, é aplicado como herbicida, que seca e desfolha plantas. Outro derivado disso é onde os nitrogênios agora não são agentes quelantes, ela não é um quelante, porque esses nitrogênios estão em posições opostas. Então, esse daqui liga-se somente um metal de cada vez. É a chamada 4,4' bipiridina. E o derivado dela também, o cloreto, eles usam para sintetizar o paraquat, que é um herbicida. Os dois são herbicidas. Nesse caso, são herbicidas altamente tóxicos, né? Para vocês terem uma ideia, na Suécia, desde 1983, o paraquat é proibido, e desde 2007, em mais de 50 países em toda a União Europeia, né, ele também é proibido por causa da toxicidade dele. Ela é aguda e é irreversível, e houve muitos acidentes fatais. Enquanto isso, no Brasil, agora, em 2020, em 22 de setembro, a partir de 22 de setembro, é que foi confirmada pela Anvisa a proibição e o uso de venda do paraquat, certo? Enquanto isso, qual é a opção que eles estão vendo como substituto do paraquat? Isso daqui é uma declaração da Federação da Agricultura do Paraná, diz que o diquat é uma das poucas alternativas ao paraquat. Tá? Quem quiser ver a notícia completa, acompanha nesse link aqui. Enfim, são ligantes que você pode utilizar também na área de pesquisa, ou, no caso, as piridinas, né, elas são solventes, inclusive, mas em termos de aplicações ela tem uma toxicidade muito alta, não só para o meio ambiente, mas ela é mortal, dependendo da dose, né, e é irreversível a toxicidade dela, e esses são os casos principais de agrotóxicos. Normalmente o agrotóxico, a mídia faz uma divulgação meio equivocada, que o principal vítima do agrotóxico é a pessoa que aplica. Normalmente o pequeno agricultor, porque ele precisa aplicar manualmente, enquanto que no agricultor no mais rico, que tem a máquina, né, o dispositivo para aplicar, o usuário está protegido dentro de uma cabine, com ar-condicionado e assim por diante, então ele fica menos exposto, enquanto que o agricultor mais familiar, ou aquele pequeno, ele aplica manualmente. É esse que é a grande vítima. Dificilmente você vai ter uma intoxicação por esses herbicidas, porque depois eles vão para a terra e são degradados, eles não ficam nos alimentos. O problema é a aplicação, principalmente sem dispositivos de proteção, que é a maioria dos casos. Tá? Outro exemplo da aplicação da 4,4-bipiridina, ela é utilizada na parte de pesquisa e síntese também como ligante de polímeros de coordenação. Como você pode ligar um metal em cada lado aqui, uma vez que você liga o metal, você pode ter outra molécula igual a isso que liga o mesmo metal do outro lado, e você vai ter umas sequências, por exemplo, de um polímero. Aqui são os metais e aqui é a representação do ligante, no caso aqui a 4,4-bipiridina. E essa cadeia ela pode crescer dependendo do metal. Se for um metal que faz duas ligações, ela vai ficar só unidimensional. Se faz quatro, você vai para duas dimensões. E você pegar um composto, um metal que forma complexos octaédricos, você pode fazer polímeros de três dimensões. Então, existem os chamados Metal Organic Frameworks, ou estruturas metálico-orgânicas, que hoje estão sendo feitas pesquisas desde conseguir extrair água do ar, né, a umidade, sem precisar gastar energia, ou usando a luz solar para isso, até
como alternativa para a estocagem de hidrogênio em tanques de combustível, no caso para veículos que seriam movidos a hidrogênio, que um dos grandes problemas desses veículos, se você puser o hidrogênio para longas distâncias, pelo menos rodar 500 km, ele tem que ser pressurizado. E para você garantir que num acidente esse tanque não vai explodir e matar todo mundo, ele tem que ter uma espessura de parede muito grande. E aí o peso desse tanque passa a ser muito maior, certo? E com isso o gasto de combustível para deslocar esse tanque junto com o carro diminui a eficiência, né, ou a distância que você pode percorrer. Então há esse dilema hoje em dia, como que você estoca hidrogênio a baixa pressão e, ao mesmo tempo, uma alta quantidade. Então, você pode estocar dentro dessas gaiolinhas aqui, e a liberação dele é fácil, porque a interação dele aqui dentro, depois é só via interação intermolecular, e não seria especificamente, eu estou falando de hidrogênio molecular, no caso. Seria fácil de liberar. Então, uma das proposições é essa. A BASF está produzindo essas Metal Organic Frameworks para vender justamente com essa visão de aplicação. Então, os M são centrometálicos, né? Esses arranjos podem ser isso, eles são chamados compostos monômeros, né? Cada um deles é um monômero de polímeros de coordenação. Okay? Um outro que é bastante utilizado e está presente no nosso dia a dia, que é um ligante hexadentado, ou seja, ele tem 6 pontos de ligação. Né? Os 6 pontos de ligação deles são esses OHs do grupo carboxilato, que quando ionizados, né, esses hidrogênios são liberados, viram H+, né, e é solúvel em água, esse sal aqui, ou esse ácido, e você vai encontrar ele como ácido etileno diamim tetracético, etileno porque tem o etileno aqui, de duas amines, tetracético porque tem 4 grupos acetato, ou os sais dele, onde esses H+ aqui foram substituídos, por exemplo, por sódio ou por outros cátions. Nesse caso, quando você libera isso, o oxigênio fica com a carga negativa e ele tem 2 pares de elétrons que ele pode fazer a doação. E aí eles são os que são utilizados, além desses 2 nitrogênios. Então aqui está uma estrutura onde, essa estrutura aqui está aberta para a gente entender a distribuição, mas normalmente ela tem essa geometria aqui. Então ela tem esses 4 O- aqui, que vão doar pares de elétrons para o metal, e mais 2 nitrogênios do lado de cá. Então ele consegue fazer, esse ligante consegue fazer 6 ligações coordenadas. Ele é bastante eficiente, e nós vamos ver que agentes quelantes, numa aula mais à frente, ou nesse caso aqui, ligantes polidentados, eles não só criam uma molécula estável em termos de diminuição de energia, mas há também o chamado efeito entrópico, desculpa, o efeito entrópico. Ele também varia a entropia do sistema. E como ele aumenta a entropia do sistema quando ele faz a ligação, essas moléculas com ligantes polidentados são muito mais estáveis de que qualquer outra molécula com ligantes monodentados. E se você substituir veja que você usa só um ligante para fornecer as 6 ligações que esse metal quer, no caso de uma geometria octaédrica. Você teria que ter 6 ligantes monodentados ou 3 bidentados. Então, somente com um você fornece você faz as 6 ligações e com isso a energia diminui bastante por conta disso e também por conta de você aumentar a entropia no sistema. Como isso acontece, a gente vê mais à frente no curso. Tá? Esse daqui é chamado de agente sequestrante também no caso do EDTA, né, porque ele pode ser usado para remoção de diversos íons metálicos, não só de carga 2+, então desde metais alcalinos terrosos, até metais de transição, metais pesados, né, considerados pesados como cobalto, cobre, chumbo e assim por diante, tanto no estado 3 como no estado 2. Então ele é uma molécula que é usada como uma ferramenta de aplicação médica e também de análise, né? E até em cosméticos, também em shampoos ou em produtos de limpeza, para remoção principalmente de íons cálcio e magnésio, nos 2 casos. No caso de shampoo, por esses 2, por causa da água de lavagem, e no caso de produtos de limpeza, aqueles depósitos de carbonato de cálcio que ficam nas louças, principalmente sanitárias, ou dentro do encanamento, dependendo se a água é rica
em carbonato de cálcio, ela pode formar depósitos, aquela coisa meio amarelada que fica nas porcelanas ou nas partes da pia do banheiro ou da privada do banheiro que você costuma ver, que é difícil de remover, são depósitos de carbonato de cálcio. E pode ser usado em produto de limpeza para poder remover isso daí. Tá? Na medicina, esses agentes, como eu havia dito, ele pode ser usado na remoção de íons tóxicos, de íons metálicos chamados metais pesados. Dois exemplos aqui são para desintoxicação por mercúrio e chumbo. O problema desses metais, eles são metais pesados, eles são cumulativos, ou seja, eles entram no seu corpo e não saem, não tem sistema de eliminação desses metais, então eles vão acumulando dentro do corpo. Como eles têm uma carga e um raio semelhantes a cátions biológicos, o que acontece é que o sistema biológico humano, ou de mamíferos, ou de bactérias, confundem esses metais, esses cátions metálicos, com metais que são de importância biológica, e com isso eles entram nessas cadeias de produção de enzimas ou na formação até de aminoácidos, outros sistemas, moléculas biológicas importantes, e com isso eles interferem nisso daí e levam a enfermidades ou doenças que, dependendo do estado, da quantidade de íons e aonde eles estão no seu corpo, é difícil de remover. No caso, esses agentes sequestrantes, especificamente o EDTA, ele consegue separar, selecionar especificamente esses íons ao invés de íons metálicos importantes biologicamente. Então, ele não forma, por exemplo, se ele tiver mercúrio, o chumbo, ele vai preferir do que formar com cálcio. Por que isso? Por causa da série espectroquímica. Como esses metais vão acabar formando uma molécula com desdobramento maior, a diferença lá do campo cristalino é maior, que reflete o quão forte a ligação, ele vai preferir esses metais, esses cátion-metálicos, do que os metais biológicos, que no caso teriam um desdobramento menor, uma energia de desdobramento de campo menor do que esses metais pesados. Então, a seletividade dele e a estabilidade dos compostos formados, que isso é importante quando ele forma esses compostos no corpo, ele não pode romper essas ligações, porque isso vai deixar esses metais livres para serem assimilados em processos bioquímicos do corpo. Então, com isso, não só a seletividade, mas a estabilidade é importante, e são dadas justamente pela série espectroquímica dos metais, que nós não vimos, mas eles acabam formando compostos mais estáveis. De novo, repetindo, devido a que, se você tiver cálcio ao invés de mercúrio, o desdobramento, né, do campo ΔE que você vai ter vai ser menor do que para o mercúrio. Por isso, quanto maior o ΔE, mais estável vai ser o composto. Nesse caso, com o mercúrio vai ter um ΔE maior, assim como o chumbo, e eles preferem, né, essas moléculas, esses agentes preferem eles do que o cálcio, e com isso, o ferro, o zinco. E com isso, então, eles formam esses compostos estáveis, não deixam esses íons livres lá dentro e depois são eliminados pelas fezes ou pela urina. O exemplo que eu havia dito, né, entre eles o chumbo, intoxicação por chumbo é chamada popularmente por saturnismo ou plumbismo, né? E dentre vários dos sintomas que tem aqui, uma das coisas características é esse aparecimento da chamada gengiva azulada, nesse caso aqui, que é característico por precipitação e formação de aglomerados de sulfeto de chumbo, certo? Essa doença era bastante comum para sapateiros. Antigamente, os pregos usados para pregar a sola dos sapatos, que não eram colados, eram pregadas, eram pregos de chumbo, justamente para depois de pregar ser fácil de deformar. O chumbo é mole e não machucar o pé do usuário do sapato. E os sapateiros tinham a mania de colocar esses pregos, segurar esses pregos entre os lábios, na boca, porque facilitava na hora do trabalho tirar da boca e não ficar procurando em cima da mesa. E anos fazendo isso, eles acabavam, né, dissolvendo parte desse chumbo na própria saliva e com isso ficando intoxicados, certo? Nesse sentido, o ideal é você conseguir detectar isso o quanto antes para poder retirar esse chumbo
via a administração desses agentes quelantes. As principais fontes de chumbo para intoxicação podem ser de trabalho, né, como eu acabei de dizer, ocupacional, ou ambiental, que é o principal. Então, tintas contendo chumbo 2+. Vocês vão, como a gente viu, as cores que esses compostos geram em solução são cores vivas e persistentes, afinal de contas, normalmente são compostos sem parte orgânica, né? Tem ligantes que são bastante estáveis na ligação que fizeram. E, por conta disso, a indústria da tinta, por muito tempo, utilizou tintas à base de metais pesados, porque elas eram de cores vibrantes e sobreviviam muito tempo no meio externo. Até hoje há algumas ainda que utilizam esses metais pesados. Tintas também para tatuagem também tem essas características. Algumas tintas ainda hoje são compostos de coordenação, que tem metais. Nesse sentido, eu já contei a história um tempo atrás também de pintores também que morriam intoxicados. O Portinari, né, que é famoso aqui no Brasil, em São Paulo, ele suspeita-se que ele morreu de intoxicação de metais pesados também, porque as tintas usadas para essas pinturas de quadros também tinham esses metais. E no caso dos pintores, assim como dos sapateiros, eles colocavam às vezes o pincel na boca, não a parte propriamente das cerdas, mas o cabo que também já estava contaminado. E com isso, com o tempo, esses metais passaram para os sistemas e acabaram levando a causar a morte. Outra fonte de tinta também que há tempos já foi identificada foi a intoxicação por chumbo, e levou alguns até à morte, de crianças. Essa história a gente conhece dos Estados Unidos, que muitas tintas externas para pintura de alpendres, corrimões externos de madeira, continham chumbo, porque essas tintas eram fáceis de serem aplicadas e duravam bastante. Então, as pessoas deixavam as crianças na área ou do lado de fora onde tinha isso, e as criança curiosa, pequena, começava a tirar essas tintas que estavam saindo já um pouco e começar a comer. Compostos de chumbo, né, para quem consumiu, ele tem gosto adocicado. Então as crianças acabavam comendo essas casquinhas de tinta porque era doce. E com isso, depois de um tempo, estavam intoxicados. E o tratamento inicial seria aplicar esses agentes sequestrantes para tirar de circulação o máximo possível. Além dessas tintas, baterias de automóveis, as baterias de chumbo ácidos, pilhas, aquelas antigas, não essas de lítio agora, mas as antigas continham chumbo também. Soldas, principalmente solda eletrônica, por isso que não é recomendável você jogar qualquer produto eletrônico que tenha placa de circuito, porque é uma mistura de estanho com chumbo, aquela solda eletrônica, e isso vai para o meio ambiente, aquela liga, né, da solda, ela é atacada por soluções ácidas, dissolvem aquilo lá e joga no meio ambiente, e depois retorna, às vezes contaminam águas fluviais ou animais que você consome. A gasolina que também tinha chumbo, chamado chumbo tetraetila, que é usado para evitar a detonação da mistura de ar gasolina dentro do motor do carro antes do tempo, antes da vela da ignição. Essa mistura é comprimida no cilindro do veículo e depois de uma certa compressão é que a fagulha da vela sai e detona isso daí. E se você não puser algumas gasolinas, essa detonação acontece antes da hora e o carro começa a falhar ou a trepidar o motor porque tem um cilindro detonando antes do outro. Então eles adicionavam esse composto de chumbo para evitar essa detonação. E esse chumbo era eliminado pelo escapamento e contaminou muita gente durante muito tempo no mundo, principalmente década de 70, 80, até a década de 70 e 80, justamente porque foi nessa época que começou-se a introduzir a gasolina sem chumbo. Então, se você vir em um filme ou for visitar algum lugar fora do país, está escrito unleaded, a gasolina unleaded significa sem chumbo. No Brasil tem uma legislação que não pode ter isso daí na gasolina, o problema é que esse chumbo que foi emitido durante todo esse tempo, né, desse modo, está no ambiente ainda. E emissões industriais também. Há vários processos industriais que liberam chumbo, né, no meio ambiente através seja de poluir rios ou poluir o ar propriamente dito.
Em outras espécies, né, você encontra, sem ser humanos também, a contaminação por chumbo usado por projéteis de caça, né, que você atirou no animal, não matou e ele fica com aquele chumbo lá dentro e aí vai dissolvendo, vai contaminando, que também causa saturnismo em humanos quando o projétil é de chumbo, que estão alojados e você não pode retirar. Então a pessoa que tomou um tiro, dependendo do tipo de munição, não dá para tirar porque está próximo de um órgão ou de um sistema que pode dar, que é vital, que pode durante a retirada ser danificado. E com isso ele fica lá e ele tem que monitorar, se for um projeto à base de chumbo, os níveis de chumbo no corpo e talvez fazer o tratamento. Também, quando o pessoal vai pescar, principalmente pescador amador, que vai lá e coloca como peso ou laço na linha de pesca, né, para a linha poder afundar no rio, muitas vezes ele enrosca e esses pesos acabam ficando, porque rompeu a linha, seja no mar, seja no rio, e com isso esse chumbo fica lá no ambiente. E como normalmente essa água dos ambientes, né, você tem ácidos orgânicos lá dentro, eles acabam sendo dissolvidos, esse líquido, esse chumbo vai para essa água e acaba sendo ingerido pelos peixes, ou até no caso, né, pelas algas, pelo fitoplâncton que o peixe consome e com isso vai parar na carne do peixe, que por sua vez pode ser ingerido por aves, e isso daí é um processo cumulativo, e até também outros mamíferos que consomem essas aves ou os peixes, né, além da gente, que acaba consumindo peixe também. Então é um processo, é uma cadeia que vai acumulando esse chumbo, e esse processo acumulativo pode acabar aumentando a concentração desse. Se você pegar um mamífero ou uma ave que está comendo esse peixe daquela região direto, ela vai acumulando no corpo, vai concentrando aquele chumbo no corpo e depois você consome. Esse é o grande problema. Tá? Como eu havia dito, o DTA também pode ser usado como um agente para formar quelatos estáveis com cálcio e magnésio, né? E esse complexo ele é solúvel e ele fica, ele a partir do momento que ele formou o complexo com cálcio e magnésio, além disso ele é solúvel. Então permite você remover compostos ou, digamos assim, diminuir a concentração de cálcio e magnésio da água, né, a dureza da água, ou chamada água dura ou água mole, ela tem a ver com a presença de cátions metálicos, normalmente, principalmente de metais de alcalinos ou alcalinos terrosos. No caso aqui, o cálcio e o magnésio são o que está em maior concentração e mais responsável por essa dureza. Esses cátions interferem nas propriedades dessa água. Então, o pessoal que, dependendo, vive numa cidade, o pessoal que lava o cabelo e percebe que o cabelo ficou mais liso ou mais armado, muitas vezes isso tem a ver com o tipo de água que está sendo lavado o cabelo, independente dos tipos de cosméticos que você usa para lavar o cabelo. Então, em certas regiões, né, se você muda de cidade, você vai ver esse efeito na água. A ideia é que em alguns cosméticos, tipos usados em descolorantes ou colorantes de cabelos e shampoos, eles são inseridos com EDTA, tem EDTA na formulação, justamente para tentar compensar isso, para tentar eliminar o excesso de cálcio e magnésio que tem na água que a pessoa vai usar para lavar o cabelo antes ou depois de aplicação desses produtos. Se você tiver excesso, isso interfere na estabilidade dos colorantes ou descolorantes e dos shampoos. Então, o fabricante introduz EDTA para tentar fazer esse controle e evitar que esses íons interfiram. Como a afinidade desses íons aqui é muito maior para o EDTA, por ser um ligante hexadentado, ele forma um composto estável, é eliminado, certo? E com isso você não tem essa interferência. Ele é também usado em hemocentros como para preservação de bolsas de sangue, especificamente. Então, quando você vai doar sangue ou tirar sangue, no próprio tubinho a vácuo ou no tubo onde a pessoa, o técnico lá que tirou a amostra de sangue, vai transferir o sangue da seringa, lá dentro tem EDTA. De algum modo, eles colocam o EDTA lá, seja em solução ou seja no formato de gel, para complexar cálcio que você tem no plasma. O cálcio ele faz parte da cascata de coagulação. Então, para evitar que esse sangue coagule, né, você aplica um pouco de DTA para sequestrar os cálcios e interromper essa cascata de coagulação.
Outro íon, ele não é hexadentado, mas ele é bidentado, é o íon oxalato. A gente já falou dele lá quando mostrou a série espectroquímica, e nesse caso aqui ele tem 4 oxigênios, a gente está representando ele nessa estrutura de ressonância de Lewis, como eu disse, é conveniente para a gente nesse momento. Ele tem uma carga 2-, então ele é um ânion, e ele complexa íons metálicos, especificamente, né, cálcio e ferro em sistemas biológicos, ele tem uma afinidade muito grande para o cálcio e ferro. Nesse caso aqui, ele é bidentado, ele vai sempre usar 2 desses oxigênios aqui para fazer essa complexação. Aqui não está mostrando onde está a carga, mas 2 deles, normalmente, quando você não tem essa ressonância, estão com as cargas em cima. De qualquer modo, todos eles têm pelo menos 2 pares de elétrons para fazer a ligação, e com isso eles conseguem fazer, você vai precisar pelo menos de, no caso do ferro, 2+, 3 desses ligantes para formar o complexo. O problema para sistemas humanos, né, justamente quando você tem excesso desse ligante, você pode começar a formar a quantidade de compostos de coordenação de complexos metálicos em tal quantidade que a concentração fica muito alta e acaba precipitando, certo? Então, um exemplo, complexos com cálcio e ferro no corpo humano forma complexos cristalinos, ele precipita na forma de cristais. Especificamente, cálculo renal, cálculos biliares, e precipitação desse tipo de cristal também dentro das articulações, que dá a doença chamada gota, que a gente já vai ver já já. Então aqui está uma radiografia, né, de um paciente que é aqui na região dos rins, coluna vertebral, costelas, esse daqui, e esse corpo opaco aqui é um cálculo renal gigantesco, certo? Você pode eliminar esses cálculos ou tem que ser retirados por cirurgia ou por outras técnicas hoje em dia que diminui o tamanho deles para poder passar pelos ureteres e serem eliminados. Aqui uma foto com câmera digital de um cálculo renal ou biliar que foi retirado, só que se você fizer uma microscopia da superfície disso daqui, você vai ver que a superfície, né, a largura dessa imagem tem 500 nanômetros, meio milímetro. Então você vai ver que a superfície é cheia desses cristais pontiagudos. Ele forma formato de agulhas. Então a dor, que é a dor de cólica renal ou cólica biliar, né, ou na bexiga ou no ureter, que a pessoa sente, é justamente porque essa superfície aqui vai raspando, vai tendo atrito com o tecido biológico, e nessa superfície está cheio desses cristais pontiagudos. 80% dos casos de cálculos renais e biliares são causados por oxalato de cálcio, principalmente. Então, pessoas que têm já a tendência de ter cálculo renal, ela precisa controlar a ingestão de alimentos ou medicamentos, ou que seja lá que tenha uma concentração alta de oxalato, ou que o catabolismo de moléculas que tem lá dentro vão levar à produção de oxalatos dentro das células. E também a concentração de cálcio. Ambos os dois são necessários para formar o composto, então tem que ser controlado. Tá? Um exemplo de problema também disso é a gota. A gota é a precipitação de oxalatos também, no caso de ferro 2. Eles são, nesse caso, assim como os de cálcio, são insolúveis. Tá? E, juntamente com o excesso de ácido úrico, são os principais responsáveis pelo surgimento da gota. A gota é um problema que é a precipitação desses compostos no formato de cristais dentro de articulações, certo? Então, existe o chamado espiral da gota. A própria formação desses cristais leva à formação de mais cristais e aumenta a inflamação. Como? Então, aqui é uma microscopia óptica, né, de cristais formados de oxalato de ferro 2, que são os típicos cristais encontrados em quem tem gota. Quando eles precipitam, o que acontece? Eles acabam dando uma inflamação local, porque eles acabam irritando, né, ou até matando, rompendo células justamente por ser no formato de agulha. Então ele desencadeia um processo inflamatório que atrai células do sistema imune, especificamente macrófagos, que vão tentar lá fagocitar eles. A hora que esses macrófagos fagocitam esses cristais, está dentro da célula, o próprio formato, como ele é insolúvel, acaba perfurando a parede dessas células do sistema imune, e com isso rompe essas células, mata essas células. Esse rompimento libera proteínas no meio,
Essas proteínas, além de serem, elas fazem parte do sistema de sinalização de inflamação do próprio o sistema imune. Então, quando isso acontece, essas proteínas acabam sinalizando para chamar mais macrófagos para o local. Além disso, essas proteínas acabam diminuindo o pH local, que aumenta a precipitação desses cristais. Chegam mais células, essas células são perfuradas novamente, morrem, liberam mais proteínas, abaixa o pH, precipita mais e vai chamando mais células e assim por diante. Então, quando a pessoa tem uma crise de gota, essa crise dificilmente você controla ela, tem que controlar o sistema imune normalmente para não mandar mais macrófagos lá, mas ela dura algum tempo e ela é muito dolorosa porque acontece em muitas articulações. Normalmente nas extremidades, é o que a maioria dos pacientes acabam relatando e ocorrendo. Essa doença aparece principalmente após os 40 anos, quando a concentração de ferritina no sangue ela passa de 100 nanogramas por decilitro de sangue. O que é a ferritina? A ferritina é uma proteína globular que ela é reservatório de ferro 2 dentro do corpo humano, ou em mamíferos. Nesse caso, quando aumenta muito, você tem muita disponibilidade de ferro 2 e com isso você aumenta a possibilidade. Então você também pode fazer um controle, né, verificando, dosando a quantidade de ferritina que tem no sangue. Quando você tem insuficiência renal, também você tem a formação de cristais de oxalato. Agora, de novo, é oxalato de cálcio. Porque na insuficiência renal você para de eliminar tanto o oxalato quanto o cálcio do organismo. E esse aumento da concentração leva a isso. No caso, essa precipitação aqui, ela é subcutânea, tá? Que é um corte histológico mostrando essas partes brancas aqui do corte histológico, são cristais de oxalato de cálcio, de novo com aquela forma pontiaguda, do mesmo jeito que do oxalato de ferro. Qual é o problema? Dois. Primeiro, as pessoas, dá uma olhada aqui, são são fotografias de casos onde você tem isso, que a concentração passa a ser tão alta que acaba perfurando a pele, certo? E saindo, sendo excretado aqui. Aqui algumas fotos também desses cristais. E aqui a precipitação dentro das articulações, ou também subcutâneas, certo? Que causa inflamação. O principal sintoma inicial da formação disso não é esse caso aqui extremo, mas pacientes que fazem, por exemplo, hemodiálise, uma das reclamações deles é a coceira. Eles passam a ter uma coceira persistente, né? E que normalmente o médico tem que receitar corticoide, porque senão o paciente acaba causando feridas de tanto coçar. E o problema é que isso é irreversível. Esses cristais são insolúveis, e uma vez que eles começaram, né, no caso principalmente de insuficiência renal crônica, isso daí o paciente vai ter para o resto da vida e vai ter que tomar medicamento para evitar a coceira. Então, é a formação de composto de coordenação, tá? Usando um ligante biológico. Para quem tem gota ou tem problema de insuficiência renal com a formação disso, você não pode tomar cerveja. Por quê? Porque cerveja é rica em oxalato, ferro e magnésio. O etanol da cerveja aumenta a absorção de ferro e a eliminação do magnésio, que poderia formar o oxalato de magnésio, né, no lugar do ferro. E esse oxalato de magnésio seria muito menos problemático, porque ele não forma no formato de cristais e ele pode ser eliminado mais facilmente. Então, nesse caso, também não pode tomar cerveja. Outro tipo de alimento, ou no caso, um medicamento também que quem tem insuficiência renal, ou problemas de cálculo renal e problemas de gota, não pode consumir em excesso, esse é o grande problema, é sempre em excesso, é vitamina C. Acima de 1000 miligramas, ou seja, 1 grama por dia, ele vai causar uma coisa chamada hiperoxaluria, certo? Secundária, que é o excesso de oxalato na urina. Então, por que tem esse problema? Pode levar ao problema de formação, a pessoa que nunca teve ter gota, ou a formação de cálculos renais, certo? Ou até cálculos biliares também. Porque o ácido ascórbico, o tipo L, que é o tipo que vem na vitamina C, quando você fizer o catabolismo dele, ele tem vários tipos passa por vários tipos de moléculas, mas o produto final dele é ácido oxálico,
que ioniza e vira oxalato. Então, tem o problema é você pensar, mas quem que toma 1.000 miligramas por dia? Vá na farmácia e procure lá que você vai ver alguns complexos ou vitamínicos, ou a vitamina C daqueles tubinhos que vêm naqueles aqueles tablets efervescentes, tem alguns que são de 1.000 miligramas ou até 500 miligramas por dia, por comprimido ou por tablet. Com isso, né, se a pessoa é esse tipo de vitamina, ele está do lado de fora do balcão. Então, qualquer um pode chegar, até criança pode chegar lá, pegar, comprar e tomar sem orientação médica nenhuma. Então, o excesso de vitamina, nesse caso, leva a um problema, né, que pode ser causado, pode causar cálculo renal e assim por diante. Melhor maneira de você consumir vitamina é alimentação. Frutas e legumes, verduras, e não comprar na farmácia, certo? Um outro íon também que é, no caso, ele é bidentado, ele pode ser monodentado ou bidentado, é o íon carbonato. Ele é utilizado, ele está presente no tampão plasmático, né? Ele é usado para carbonato de cálcio, normalmente ele é usado para reposição de cálcio para pacientes que têm problema disso. Conforme você entra, às vezes tem osteoporose, pode ser das formas. Normalmente, os fármacos utilizados para reposição de cálcio são compostos de coordenação de cálcio para poder ser estável o suficiente para passar pelo sistema digestivo até no intestino para poder fornecer, liberar o cálcio lá naquela região. Tá? Ele também é utilizado como antiácido, além do bicarbonato, ele também, carbonato de cálcio diretamente pode ser usado, e ele reage com HCl e ele é convertido em CO2, né, e água. Então, no final, a redução do pH ou da concentração de H+, no estômago é você converter o H+, em água, produzindo CO2, reagindo aqui com o carbonato. Você vai ver a formação desses compostos também com cálcio, né, no preenchimento de espaço celular de sistemas que foram fossilizados, se você tiver disponível cálcio, principalmente em ovos de dinossauros, a parte do interna, principalmente do ovo, tem a formação de carbonato de cálcio, né? E culturas antigas e populares usavam pérola em pó para tratar doenças como epilepsia, cataratas, lepra, varíola, malária, demência e até mau hálito, entre outros males. É sabido que alguns pessoas ricas na história, imperadores romanos, por exemplo, era comum eles, depois do almoço, antes do almoço, que eles estavam com azia, eles vinham lá, o funcionário deles, ou o escravo, e pulverizava pérolas, que eles mandavam trazer de longe lá, para jogar um pouco de água, ou até vinho, e tomava aquilo lá como antiácido, certo? Ainda hoje, na China e no Japão, você encontra pó de pérolas, que basicamente é carbonato de cálcio, a pérola, na verdade, é formada pela... O molusco acaba ficando irritado com algum tecido dele, é um processo inflamatório, que tenta, que tem alguma impureza, algum corpo estranho lá naquele tecido. Então, o que o molusco faz é depositar carbonato de cálcio em volta daquele corpo estranho para evitar a, essa inflamação. Então ele isola o corpo estranho, ao invés de jogar para fora, ele cria esse sistema mineralizante em volta desse corpo estranho. Então, ainda hoje, né, você encontra o pó dessas pérolas em farmácias de medicina tradicional, ou no Japão elas são vendidas em formato de comprimidos. Então, tanto faz, não há diferença entre o sintético e o natural, qualquer um dos dois, só a questão é de acreditar. Esses ligantes polidentados, aqui no caso o anel porfirínico, que é um que é bastante encontrado em sistemas biológicos, né? Nesse caso o anel porfirínico ele pode fazer de 2 a 4 ligações, esses hidrogênios aqui são ionizáveis, então ele pode fazer de 2 a 4 ligações coordenadas através dos nitrogênios, certo? A gente já falou das protoporfirinas 9 de ferro, que são os precursores, são esses ligantes são sintetizados no corpo humano e a maioria dos sistemas biológicos que usa ferro como transportador de oxigênio, e eles são usados para fazer a ligação do grupo M da hemoglobina. No grupo M, então, você tem esse anel aqui, certo? Que ele está ligado somente ao ferro, ele não tem ligação nenhuma com o sistema proteico, então é um anel como se estivesse flutuando, e a única ligação dele com essa parte aqui, que é a da proteína, da hemoglobina, é através de um resíduo de histidina. Esse nitrogênio aqui está de um aminoácido,
uma histidina que se liga diretamente ao ferro. Aqui nesse caso, vocês estão vendo que tem a indicação, são duas ligações coordenadas e duas covalentes convencionais, 3 com S nitrogênio, e o oxigênio molecular, que vai chegar aqui para ser transportado, faz a quarta ligação coordenada. Esse oxigênio aqui ele vai fazer uma interação tipo ligação de hidrogênio com uma amina de um outro grupo da histidina, chamada histidina distal e histidina proximal. A gente vai ver mais em detalhes lá para frente, quando ver esse grupo especificamente na parte de hemoglobinopatias, mas especificamente ele está aqui mostrando que é um composto de coordenação que é usado para transporte de oxigênio molecular. Então, a ideia é que a natureza usou esse composto, esse anel porfirínico aqui de uma forma eficiente, porque ele forma um composto bastante estável. No formato de anel, ele é mais estável do que no formato de não anel. Vamos encontrar isso também na hidroxicobalamina, que a gente já falou um pouco dela. A hidroxicobalamina é um composto que ela está presente no complexo B12, né, de vitamina B12, principalmente oriundos de carnes e produtos animais. O grupo químico ligado ao cobalto aqui, você tem um anel porfirínico aqui, tem um nitrogênio aqui de baixo também que é ligado lá direto ao cobalto, e você pode substituir esse grupo aqui, que é um grupo livre, por OH, um outro grupo, qualquer radical que tenha, pode ser feita uma ligação com carbono também no caso, né, de um grupo do alquil, ou que seja, ou diretamente com cianeto. Então, nesse caso, a hidroxicobalamina, que está aqui, o cianokit, que eles chamam, né? Nesse cianokit você tem hidroxicobalamina e tiosulfato de sódio. A ideia da hidroxicobalamina, como o CN-, o cianeto, tem na série espectroquímica, ele está muito mais à direita do que o OH, então o desdobramento do campo dele é muito maior, a ligação com o CN vai ser muito mais estável. Então, o grupo CN, se chega aqui, ele desloca, ele quebra essa ligação e faz uma ligação dele com o cobalto e ele desloca esse OH. Então, você traz o medicamento já no formato de OH, que você sabe que vai ser substituído aqui por cianeto que está livre no plasma ou nas células. A ideia de você usar como primeiros socorros, né, é que você consiga capturar cianetos que ainda não entraram nas células ou que não entraram nas hemácias, para tentar diminuir o dano que esse cianeto está causando. No caso do tiosulfato de sódio, esse daí também ajuda convertendo parte dos cianetos em tiocianato, via uma enzima chamada rodanese, e esse é eliminado pela urina. Então, o tiocianato ele não faz o mesmo tipo de dano, ele não causa o mesmo tipo de dano que é o bloqueio das hemácias, né? Ou, no caso aqui, o cianeto também ele se liga numa enzima chamada citocromo C oxidase, que está na cadeia de transporte de elétrons, que ela é responsável pela síntese de ATP. Lá tem um íon ferro 3+. O cianeto se liga a ele também. Então, para impedir isso daí, né, a ligação você pode converter cianeto em tiocianato, que essa ligação é muito menos estável, então não acontece de forma efetiva. E no caso, se você evita também que esse cianeto chegue até lá, convertendo ele em tiocianato para ser eliminado pela urina. Então, nos dois casos, você tem, no caso desse kit aqui, você tem essas duas coisas, a hidroxicobalamina e o tiosulfato de sódio atacando dos dois jeitos. O que é importante lembrar é o seguinte, esse kit ele só funciona se ele for aplicado no máximo até 6 horas depois da intoxicação. Alguns de vocês devem lembrar do incêndio da Boate Kiss lá em Caxias do Sul, foi um tempo atrás, mas causou toda uma comoção nacional pelo número de mortes, e dentro de toda aquela coisa infeliz e trágica, né, surgiu o problema da ignorância também das pessoas em relação ao tipo de problema. Foi falado que a queima daquela espuma, né, no teto produziu cianeto, que as pessoas estavam contaminadas, intoxicadas por cianeto. A produção de poliuretana, do que era feita a espuma, realmente utiliza um composto que é um isocianato, certo? Mas ele é um catalisador. E depois de formada a espuma, a concentração de isocianato que sobra lá, que não foi utilizada, tem que ser muito baixa, certo? Então, ela não produz tanto cianeto assim para matar uma pessoa. Você morre de asfixia por causa da falta de oxigênio e não por causa de ter sido contaminada por cianeto. Fora isso, as pessoas
a mídia começou a tocar nesse assunto, né, e as pessoas compraram a história, depois de mais de uma semana que os vítimas que sobreviveram estavam no hospital. E a comoção foi tão grande que o governo, na época, teve que trazer dos Estados Unidos esses kits aqui, que não tinha aqui disponível no Brasil, por pressão das pessoas, e que não serviram para nada, porque eles seriam aplicados uma semana depois. Tá? Ficou caro, gastou-se dinheiro público com isso por conta da ignorância, não só das pessoas, mas da mídia também, que isso daqui não seria nem um pouco eficiente, não serviria para nada. Teria que se aplicar isso daqui ali na saída, as pessoas estavam sendo socorridas naquele momento, aquelas pessoas que conseguiram sair ainda vivas de lá, intoxicadas, teria que ser aplicado nelas ali no máximo até 6 horas depois dela ter sido exposta. Uma semana depois não serve para nada, ok? Mas é um outro composto de coordenação com anel porfirínico. Esse anel aqui vai aparecer em vários outros lugares, por exemplo, a gente acabou de ver no grupo M, na vitamina B12, na clorofila também, né? Você tem mais de uma clorofila, você tem clorofila A, B, até F, e dependendo do sistema, se ele é em plantas terrestres ou em algas marinhas, ou mesmo algas de água doce, e assim por diante, você usa clorofila, porque a clorofila é a molécula envolvida na fotossíntese. É um composto de coordenação. De novo, você tem aqui o anel porfirínico estabilizando um magnésio. Então, no núcleo de cada clorofila, você tem um magnésio 2+. E, nesse caso, a clorofila, a gente vai ver mais detalhes, né? Aqui, se você substituir esse grupo R aqui por, se você tiver um CH3, é a clorofila A. Se você tiver um C dupla OH, você vai ter a clorofila B, e tem outras clorofilas. Mas a ideia é que esse sistema aqui, por eles ter bastante esses... aqui a gente está representando tipo estrutura de Lewis, mas se levar em conta a representação quântica, isso daqui é uma nuvem de elétrons delocalizada. E essa nuvem tem uma facilidade grande de absorver fótons e transferir a energia desses fótons para remover elétrons, e esses elétrons acabam entrando, então, num sistema que é utilizado como se fosse a cadeia de transporte de elétrons em animais. Esse elétron é utilizado para a síntese de ATP, no caso lá especificamente da síntese não de ATP, mas de precursores de carboidrato, ok? Do mesmo modo, então, se você tem essa eficiência desse sistema de complexos aqui, eu posso querer trocar esse magnésio por outras coisas aqui, tentar testar essa molécula também para outros sistemas. Aqui, como eu disse, uma clorofila foi descoberta em 2010 na Austrália, batizada de clorofila F, em estromatólitos, que são colônias de cianobactérias que fazem fotossíntese, com bilhões de anos de existência já, né? Eles acreditam que essas foram as bactérias primordiais que produziram bastante oxigênio para a atmosfera suportar vida dependente de oxigênio. Tá? Então, como a absorção delas aqui na clorofila B e a clorofila A, veja, eu troco somente um dos ligantes aqui e eu mudo a força do campo, certo, ao redor ou a absorção dessa molécula aqui como um todo. Então, no caso do magnésio, a absorção da clorofila basicamente é dada pela parte orgânica e não do magnésio, porque metais alcalinos e alcalinos terrosos você não tem orbitais D preenchidos, então você não vai ter aquele desdobramento. O que acontece aqui, ainda é um composto de coordenação, mas você tem aqui no caso, os orbitais que estão envolvidos não são os orbitais D. E nesse caso aqui, você vai ter a cor principalmente devido à parte orgânica. Então veja, você variar esse grupo aqui para o mesmo composto, você muda totalmente o espectro de absorção. Então a clorofila A absorve muito mais para a região do azul e até ultravioleta, enquanto que a clorofila B absorve realmente na parte do azul aqui e do vermelho, as duas. Então, trocando esse grupo, você sintoniza a faixa de absorção que você quer. Então, a ideia é usar, às vezes, esse ligante trocando esses grupos, né? Ou trocando, nesse caso aqui, esses grupos R's são esses anéis aromáticos aqui com esses grupos de óxido com metil, né? Oximetil com aromático. E com isso você põe zinco aqui, você tenta usar para coletar a luz solar e gerar a corrente elétrica. Se você trocar esses grupos e aumentar a parte de ressonância aqui, ou de
delocalização eletrônica e colocar um rutênio aqui dentro, por exemplo, com esse grupo R aqui, o que você vai ter? Você aumenta a eficiência de células solares que você trocou, não só a estrutura orgânica, contra o metal aqui. Então, aqui a comparação. Uma célula com esse zinco aqui, esse ligante com anel porfirínico, ela gera 0,015 miliamperes por centímetro quadrado, tá? Usando o comprimento de 445 nanômetros para gerar isso. Enquanto que essa daqui com rutênio e a expansão dessa parte de delocalização eletrônica gera 8,3 miliamperes por centímetro quadrado. Então você percebe, usando o mesmo anel aromático para estabilizar o metal aqui e colocando sistemas insaturados adicionais, eu consigo uma eficiência muito maior, certo? A mesma coisa serve, por exemplo, você pegar esse sistema aqui e trocar por cobre, alumínio, ou usar só um dos ligantes aqui para fazer com boro. Todos esses daqui são compostos que são testados e já existem algumas células comerciais, né? São chamadas células solares orgânicas, que contêm porfirinas e fitalucianinas metálicas para fazer a geração de corrente elétrica. Qual é a vantagem dessas células? Elas são muito mais fáceis, muito mais baratas do que se fazer de silício. São flexíveis, porque elas são depositadas em cima de plásticos, né? Você pode colocar em superfícies que normalmente a de silício você não consegue, são leves, são muito mais simples. O problema é que ela gera pouquíssima corrente, então são para aplicações pequenas ou para grandes áreas, e o custo é muito baixo. Existem algumas dessas comerciais, no Brasil inclusive existe uma fábrica de célula orgânica, se eu não me engano, em Minas Gerais, certo? Que produz isso em filmes para ser utilizados, vendidos e utilizados para algumas aplicações, até para carregar celular. Tá? Bom, a gente continua aqui, encerra essa parte dos ligantes polidentados, ou da classificação dos ligantes e as aplicações e alguns exemplos, e na continuação nós vamos ver, então, a parte de nomenclatura.